Olá, boa noite. Que Deus abençoe a sua vida, seus caminhos. Olha só, a gente iniciou aqui uma conversa sobre opressão, sobre prisão, uma prisão espiritual. Uma prisão espiritual que você tem dado por Deus a chave para sair dela. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário e venceu, porque foi o perfeito sacrifício, ele dá essa chave de autoridade para vencer a morte, o diabo, o inferno, na vida de todo aquele que crê. Mas é muito importante a pessoa compreender que ela tem consigo um poder de decisão, um poder de escolha. Eu trouxe aqui comigo hoje uma palavra que ela faz todo sentido para a pessoa que está nessa situação, obviamente. Por um exemplo, aqui hoje é simples a pessoa pegar a história e ver que Deus tirou o povo do Egito, da casa da servidão, onde o povo lá vivia uma vida de escravo. Uma vida de sofrimento, uma vida de tormento, uma vida a mínguas, que hoje é representada pela depressão, pelo vício, pela doença, pela miséria. A lista é enorme, angústia, insônia. E como a gente compreende isso? Vamos aqui nessa palavra, a câmera não está como antes, mas eu fiz uma adaptação aqui hoje. Mas vamos aqui à nossa reflexão. No livro de João, capítulo 8, lá no versículo 30, tem um diálogo muito importante para você que insiste em dizer que todos os caminhos levam a Deus, que basta, às vezes, entrar em uma denominação e pronto, e se acomodar, que tudo está se resolvido, que você está garantido, porque tal dia e etc., você frequenta uma certa denominação. Muito cuidado com isso. Observe esse diálogo aqui, você vai compreender o que a gente quer te dizer. João capítulo 8, versículo 30, diz assim, ó: dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui você começa a compreender o que representa essa prisão. O que representa essa prisão que aprisiona a alma da pessoa, prende a alma da pessoa. Aqui deixa claro. Ora, o servo, aqui no versículo anterior, 34, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, escravo do pecado, quem vive na prática do pecado. E, consequentemente, essa prática, o que o mundo incentiva hoje a fazer, um mundo de tudo pode, se confunde liberdade com libertinagem, como diz aí, meu corpo, minhas regras. E a pessoa, ela vive a pensar que ela não vai prestar conta a ninguém. A título de exemplo, a pessoa que tem um comportamento exemplar no seu trabalho, eles estão sujeitos às normas, né? Porque senão, como diz o facão passa, né? Então estão sujeitos às normas. Ela não chega a hora que ela quer, ela não vai comer a hora que ela quer, ela não vai fazer o que ela quer, ela está sujeita às normas daquela empresa. Mas às vezes quando ela sai, aquela mesma pessoa que é organizadinha dentro daquela empresa,
a vida dela está uma bagunça. Entende? A vida dela está uma bagunça, ela mesma assume isso. Não tem nada em ordem. Ou seja, casamento pendurado, ou já vai para o terceiro divórcio, é vício, é filho que não respeita, é brigas constantes, ela perde o equilíbrio com bebedeira, etc. E é problema dela. Não cabe a ninguém. Mas isso é para explicar um pouco e trazer uma certa ilustração aqui ao texto. E aqui, o que a gente quer dizer? Que não é porque eu não quero andar direito que eu vou sujeitar a Deus as minhas escolhas, aos meus achismos. Só de a pessoa começar a falar, eu acho, pois é, aqui a palavra nos dá certeza. E aqui continua esse exemplo e mostra o que a gente vai compreender agora, onde a gente quer chegar. No versículo 36, diz assim, ó, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Obviamente que uma pessoa assim, ela não está feliz com isso daí. Ela se cansa. Constantemente a gente tem visto pessoas dando cabo na própria vida, pessoas desistindo, vivendo a poder de remédio. A lista é enorme. Ela se cansa disso, porque não é o que foi feito para ser. Mas, continuando aqui, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres desse Egito aí. Egito espiritual, mas é igualzinho tá aí hoje. E continuando, bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Responderam-lhe e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, fareis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem, que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação. Temos um pai que é Deus. Veja um diálogo de religiosos com o autor da vida. E aqui ele diz, disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amareis. Pois que eu saí, vim de Deus, não vim de mim mesmo. Mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então aqui você observa, quando se fala de servo do pecado, quer dizer que a pessoa, se ela serve ao pecado, ela não serve a Deus. Você vê aqui no diálogo. Ela serve a quem? Precisa desenhar? Não precisa desenhar. Ela serve o pai de tudo isso, que é o diabo. E ele, como pai, ele vai dar aquilo que ele tem para os filhos. Aí você compreende uma pessoa vazia, aí você compreende uma pessoa que vive ali se destruindo aos poucos, porque aquilo não vem de Deus. Aquilo vem de baixo, aquilo vem do inferno. A pessoa angustiada, a pessoa que não tem paz, a pessoa que ela é vítima de pesadelos constantes. Deus dá o de melhor para os filhos dele. Qual pai que o filho pedindo pão vai dar uma pedra, ou pedindo peixe vai lhe dar uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quem dirá o vosso Pai Celeste? Então,
aqui você percebe que quando a pessoa ela vive nas práticas do Egito, repito, que é espiritualmente esse mundo hoje, ela também colhe os frutos das práticas que são ensinadas no Egito. Mas cabe a cada um tomar uma decisão. Aqui diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quer dizer, se você quiser, se você quiser, se nós quisermos, o Egito não é o fim. O Egito não é o fim. Porque assim como Deus tirou o povo com mão forte lá do Egito, ele com a mesma mão forte tem libertado aqueles que creem, os sinceros, os que não querem mais essa vida. Como diz aqui, ó, o servo não fica para sempre em casa, porque é escravo. Ele é escravo. Mas o filho fica para sempre. Ou seja, a pessoa que ela tá ali porque gosta, ela não quer de fato saber disso. Ela, sabe, ela afirma, insiste em dizer, meu corpo, minhas regras. Mas quando você diz isso diante disso daqui, ó, diante da palavra de Deus, aí você está assumindo uma responsabilidade sem tamanho. Aí é por tua conta e risco. Por tua conta e risco. Aqui diz que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas não pensa você que você vai passar o teu cartão e vai sair do Egito. Que você vai mostrar a tua beleza e vai sair do Egito. Que você vai olhar, não sei se posso dizer assim, a sua linhagem, a sua formação, isso vai ser o suficiente para tirar você do Egito. Porque a palavra diz que fomos comprados por um alto preço. Foi por dinheiro, mas foi pelo precioso sangue do Senhor Jesus. E se a pessoa não se sujeita a ele, ela está irremediavelmente perdida. É uma questão de escolha. É uma verdadeira prisão espiritual. Você compreende muita gente dizer, eu mesmo dizia isso. Você já teve a sensação de estar preso dentro de si mesmo, querer fazer algo de diferente, viver e estar ali preso, oprimido. Mas se há dentro de você um grito sincero, meu Deus, eu quero mudar de vida. Meu pai, eu não quero mais essa vida. Ah, meu pai, o que eu mais quero, se eu pudesse, eu nascia de novo. O Espírito Santo, ele está ouvindo a tua oração. E ele diz para você, larga tudo. Larga essas práticas do Egito, que é desse mundo, entrega a tua vida nas mãos do Senhor Jesus. Eu duvido você não receber paz, você não receber uma vida nova. Só depende de você. Aqui a gente viu um diálogo entre religiosos, frequentadores de igreja, de templos, e o próprio Deus. O próprio Deus. E não se entenderam. Não se entenderam. Então, você percebe a confusão que está nesse mundo por causa da religião. Mas não seja cabeça dura, minha amiga, meu amigo, de achar que isso é Deus e você não vai buscar lugar nenhum porque está assim. Não. Nos dias dos discípulos, dos apóstolos, já era assim. O próprio Senhor Jesus enfrentou isso. Nos nossos dias também não vai ser diferente. Mas Deus diz que a gente conhece a árvore pelos frutos. Então, busque a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e Ele se deixará achar. Busque primeiro o reino de Deus. Busque se consertar.
Não fica nesse pensamento, se Deus for ter que condenar, vai ter que condenar todo mundo. Não vai nessa onda aí não. Porque hoje a gente vê, às vezes você vê um homem correndo pelado na rua, ele é maluco. Mas se junta 2, 3 pessoas, vira um movimento. Que porcaria é essa? Então, você tem uma cabeça, toma uma decisão na sua vida. A mais importante, amém? Que é buscar pela sua salvação. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E você percebe aqui, ó. Se, pois, permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Permanece na palavra de Deus. Permanece. O que está escrito, está escrito. Está aqui, ó. Tem a lei dos homens, sim, mas também tem a lei de Deus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, seus caminhos. Forte abraço.